Eu tenho certeza que essa noite Deus fará grandes coisas, amém? Você crê? Amém? Eu quero começar convidando você a orar mais um pouco. Mas agora você vai orar de uma forma diferente. Você vai consagrar o seu coração, você vai consagrar a sua mente ao Senhor. Então isso é algo que é só você e Deus. Por mais que eu esteja aqui conduzindo você nessa oração, mas o que você vai falar para o Senhor é só entre vocês. Como a Amélia acabou de ministrar, o Senhor, Ele é o nosso amigo, amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e que você consagrasse o seu coração, a sua mente ao Senhor, que você possa abrir o seu coração a Deus nesse momento, que você possa falar as verdades para Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo ministre o coração dessas mulheres nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que você comece, Pai, a recolher essas orações, Pai, que estão sendo enviadas ao Teu trono. A Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus é Ele que intercede por nós, Pai, ao seu lado. E eu peço para que o Senhor esteja intercedendo nesse momento, Espírito Santo, por cada mulher aqui. Por cada mulher que está colocando o coração, por cada mulher que está colocando a mente, por cada mulher que está colocando as suas emoções. Não é pela forma de falar, não é pelas lindas palavras, mas é quando você abre o seu coração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Eu oro, Espírito Santo, para que você se manifeste em nosso meio nessa noite. Para que você não saia do nosso lado, Espírito Santo. Aleluia. Para que você, Jesus, pegue na nossa mão nessa noite e nos conduza aos lugares onde por nós mesmos nós jamais estaríamos, nós jamais chegaríamos. Mas pela sua condução, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor, Jesus, eu sei que é possível alcançarmos este lugar. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo e os anjos do Senhor recolheram as orações e levaram até o trono de glória e de graça do Senhor. Amém? Você recebe? Eu quero começar essa palavra, já que nós estamos com o tema o poder da decisão. Eu quero começar dando os parabéns para vocês que estão aqui, que decidiram estar aqui nessa noite. Pode aplaudir. Vocês decidiram estar aqui nessa noite. Vocês não vieram simplesmente pela emoção, mas foi uma decisão de cada uma de vocês estar aqui. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando no seu coração, amém? E sabe por que eu dou os parabéns? Porque vocês não vieram simplesmente para cumprir uma agenda religiosa. Vocês não vieram aqui porque geralmente as segundas-feiras é com a pastora Anne, e nessa segunda ela não está. Vocês vieram aqui porque vocês têm buscado ao Senhor, vocês têm buscado da parte de Deus. E vocês já decidiram fazer a diferença. Vocês já decidiram na vida de vocês que vocês não podem mais ser as mesmas, que vocês não podem mais tomar as mesmas atitudes, que vocês não podem mais caminhar da mesma forma. E isso trouxe vocês até aqui nessa noite, amém? Eu quero começar lendo uma palavra que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso Josué estava declarando nesse momento que ele tinha tomado uma decisão. Ele tinha tomado a decisão de servir ao Senhor e não aos deuses dos pais deles, não aos deuses dos
os amorreus, mas ao Deus, o único Deus, ao Senhor. E ele decidiu, e ele fez essa oração dizendo: escolhei hoje. E hoje, nessa noite, vocês escolheram servir ao Senhor. E eu sei que quando vocês decidem servir ao Senhor, vocês estão profeticamente declarando que você e sua casa servirão ao Senhor, amém? Vocês estão declarando que você e toda a sua parentela, que os seus filhos servirão ao Senhor. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que vocês acham, por que vocês acreditam que pessoas andam tão estagnadas no seu propósito? Porque pessoas, algumas vezes decidem tomar as decisões, mas elas permanecem paradas no mesmo lugar. Pensa um pouquinho aí. Em qual momento, até hoje, você decidiu tomar uma decisão, e você decidiu ali fazer aquilo, mas por alguma questão, por alguma situação, você não deu sequência naquilo? Quem começou uma faculdade e não terminou? Quem começou um novo projeto e não concluiu? Quem no final do ano passado falou: este ano eu serei mais saudável, e não deu certo? Será que sou apenas eu? Ou você está junto comigo nisso? Sim, né? Por que será que nós não colocamos essas coisas em práticas? E se algumas vezes essas decisões são tão difíceis de serem tomadas? Eu quero trazer aqui alguns pontos para vocês. Por que as pessoas ficam estagnadas? Porque pessoas tomam decisões baseadas na maioria. Você já tomou alguma decisão baseada na maioria? Você já decidiu por algo porque a maioria disse que era aquilo e tinha que ser assim, quando no seu coração algo dizia: não faça dessa forma? Talvez pode ser esse o motivo de você estar paralisada no mesmo lugar. Porque lá atrás você tomou uma decisão onde você foi levada pelas outras pessoas, onde você não teve convicção daquilo que realmente estava no seu coração. Pode ser que você seja estagnada, parada, sem ver as coisas acontecendo, porque você pode ter tomado uma decisão baseada exclusivamente na sua vontade. E a vontade, ela anda muito perto da carne. A nossa vontade, às vezes o nosso ímpeto de fazer as coisas, está mais relacionada à nossa carne do que à vontade de Deus. Talvez em algum momento você decidiu algo na sua vida que era tão importante, mas você fez pela sua vontade, não pela direção do Pai, amém? Pessoas tomam decisões baseadas exclusivamente nos sentimentos e nas emoções. Ai, como é difícil, né, Amélia? Quando nós tomamos decisões baseadas nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Quantas vezes ferimos pessoas por conta das nossas emoções? Quantas vezes você fez algo no impulso da sua emoção, do seu sentimento, da sua dor, do seu rancor, da sua angústia, e aquilo foi definitivo? Talvez você esteja parada, sem cumprir um propósito, porque você realmente ainda não sabe o que você quer. Talvez você é daquela que hoje você gosta de amarelo e amanhã você gosta de azul. Hoje
Você está aqui servindo a Deus, adorando, levantando as mãos. E por causa de uma emoção sua que está latente aí dentro, amanhã você acorda dizendo: esse Deus não serve para nada. Quantas vezes nós não sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas e nós não sabemos exatamente o que queremos. Talvez você pode estar parada, estagnada em algo na sua vida, porque você está esperando Deus decidir por você. E eu vou te dar uma notícia nessa noite. A decisão, ela é sua. Deus não decide as coisas por você. Ele te orienta, Ele te instrui, Ele te direciona. Sabe aquela história assim, ó, casei com fulano porque Deus falou? Alguém já passou por isso? Eu já vi umas histórias assim. Se Deus falou, era para estar firme até hoje, não está. Eu já ouvi, gente, eu já ouvi que Deus precisava escolher a cor do meu carro. Será que Deus escolhe a cor do nosso carro, Aline? Será? Eu também acho que não. Será que Deus está preocupado nessas pequenas coisas? Se eu vou pintar meu cabelo de azul, se eu vou pintar meu cabelo de preto, se eu vou... Mas pode ser que nós sejamos paradas em algum momento, em alguma situação, porque nós estamos dizendo: ei Deus, o que você vai fazer? Enquanto Ele está chamando: vem para perto de mim, vem ser minha amiga, que eu vou te dizer o que você deve fazer. Pode ser também que você está esperando alguém decidir por você. Talvez nessa noite você esteja aqui esperando o seu marido tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui esperando o seu chefe chegar para você e dizer algo, quando você tem que decidir se você fica nesse emprego ou não. Talvez você está aqui esperando que as pessoas tomem as decisões no seu lugar, e infelizmente isso é que para que lá na frente você não assuma a responsabilidade, porque a decisão, ela é nossa, ela é minha e ela é sua. Amém? Eu vou até fazer um parênteses aqui sobre essa questão de decisão, que hoje entraram em contato comigo. Quem viu o vídeo da pastora Anne sobre o Halloween? Amém. Quem não viu, vá no Instagram dela, Anne Silva 77, e veja o vídeo que ela fez nos orientando, tá, gente? Nos orientando sobre o Halloween. Então me perguntaram assim: mas se vocês estão falando sobre o Halloween, e sobre a festa junina? Eu falei: olha, a festa junina, ela ainda hoje tem outros nomes, né? E ela acaba não cultuando outros deuses como o Halloween está fazendo. É muito claro, é muito nítido. Ah, mas e sobre... Lá vem, né, gente? Assunto polêmico. E sobre a tatuagem? Eu falei: olha, nós orientamos assim, assim e assim. Mas não é mais fácil vocês, pastores, falarem que não pode fazer a tatuagem? Eu falei: não é mais fácil os pastores falarem faça, não faça, faça aquilo, não faça aquilo. Porque senão nós, como
Logos Church, nós vamos ensinar vocês, membros dessa comunidade, a viverem debaixo de um jugo, de uma religiosidade. E não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós queremos. Nós queremos ensinar à luz da palavra, nós queremos instruí-los dentro da palavra, e então você vai decidir. Sabe por quê? Senão lá na frente, você faz algo que a gente falou que era para fazer e não deu certo, a primeira coisa que você vai falar vai ser o quê? O pastor que mandou. É fácil, né? Não é mais fácil? Não dá uma leveza, tipo, fiz porque falaram para eu fazer, deu errado, eles que arquem agora com as consequências. Então talvez você esteja esperando um aconselhamento pastoral para dizer, e aí pastora, separo do meu marido, achando que a gente vai falar, sim, separa. E aí pastora, vou lá e compro o shopping inteiro, sim, vai lá, compra o shopping inteiro. E aí pastora, devo fazer isso? Sim, vai lá e faça isso. E eu quero te dizer que nós como Logos, nós não vamos fazer isso. Nós vamos orientar, nós vamos instruir, nós vamos ensinar, mas a decisão, ela é sua. Amém? Talvez você esteja estagnada, parada em alguma situação porque você decidiu errado. Quem já decidiu errado? Quem já tomou uma decisão errada? Vixe, só estou vendo mesmo. Vixe, vixe. E aí? O que fazer? Corrigir rota, não é? Não é para isso que nós estamos aqui nessa noite? Não é para isso que nós decidimos estar aqui nessa noite? Para corrigir as rotas, para corrigir o rumo, para tomar um outro prumo na nossa vida. E começar a entender que aquilo que nós vivemos é uma decisão particular. Você decide. Não é um programa de TV. Só algumas vão lembrar. Quem riu, lembrou. Imagina, nem sei o que é isso. Imagina. Você decide o tipo de relacionamento que você quer ter com Deus. Não adianta a gente vir aqui, ter um louvor maravilhoso, a Débora falar, gente, se derrame, adore, ajoelhe, levante as mãos, exalte ao Senhor, se você não decidiu isso no seu coração. Não adianta nós, como igreja, vir e falar para vocês, busque ao Senhor, ore ao Senhor, faça seu devocional, leia a palavra, se você decide perder o tempo nas redes sociais ou assistindo novela. A decisão é algo particular. E você sabia que Deus, Ele está respeitando a sua decisão? Porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de decidirmos se nós queremos caminhar com Ele ou se nós queremos caminhar afastadas dEle. E Ele simplesmente está esperando o momento onde você vai reconhecer que em alguma situação você se precipitou, você tomou uma decisão errada, você não buscou a Ele para ouvir. E sabe o que é o melhor? Ele estará lá, sentado no seu alto e sublime trono, pronto para nos receber como um bom Pai, pronto para nos receber e nos ouvir e nos orientar e dizer, ei filha, vamos fazer de novo, vamos fazer o certo.
Eu estar aqui hoje foi uma decisão. Vou contar para vocês. Eu estou numa semana onde eu tenho que entregar um projeto do meu trabalho na próxima quarta-feira. E estar aqui, primeiramente, é uma enorme responsabilidade. Porque a pastora Anne tem feito um trabalho espetacular com a gente, não é verdade? Pastora Anne tem assim, rompido, tem feito coisas grandiosas, tem ido além do limite dela, porque nós que acompanhamos de perto, nós sabemos, né? Ela está viajando, às vezes as pessoas estão falando assim, nossa, ela está lá nos Estados Unidos. Mas ela estava trabalhando, atendendo online, recebendo ministração, sendo acompanhada. Então, estar aqui, primeiramente, é uma enorme responsabilidade. Então, eu estou numa semana assim, é quarta-feira que vem, o que eu tenho que entregar, dia 8, e eu estou naquela. Faz aqui, faz ali, faz, resolve. E aí a Anne me mandou mensagem na semana passada, Kate, você ministra no Projeto Isabel? E eu fiz, oi? Falei, essa semana? Aí ela falou assim, sim, essa semana. Eu falei, não pode ser daqui 15 dias que já passou tudo que eu tenho para fazer? E ela respondeu para mim, você decide. E eu decidi estar aqui nessa noite. Eu decidi compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com vocês. Durante a semana, eu recebi uma mensagem de uma conhecida minha, e ela disse assim, Kate, como decidir e saber se é a vontade de Deus? Eu falei para ela, seja no Projeto Isabel, segunda-feira. Uma pena que ela trabalha no shopping, ela não pôde vir. E aí ontem, eu estava num outro lugar no aniversário, e uma pessoa olhou para mim e falou assim, Kate, você tem que decidir se você quer ser transformado ou não. E eu falei, ok. E aí eu decidi hoje, acordar mais cedo e treinar. Viu, Bruna? A irmã da Bruna ontem foi muito clara, Kate, toda hora vai aparecer alguma coisa para você não treinar. Você vai ter que decidir se você quer ser transformado ou se você quer ficar assim. Falei, ok. Ainda ela falou, olha, eu ensinando a pastora. Eu falei, pode bater na cara da pastora, que ela precisa aprender mesmo. Hoje, quando acordei, tinha tudo para não fazer. Tinha tudo para, sabe, daquela sabotadinha. Ah, mas eu tenho que resolver isso. Aí eu peguei o computador, já saí. Na hora eu lembrei da Roberta falando. E eu fui lá e fiz o que eu precisava fazer. Sabe por quê? Porque é uma decisão minha. A Roberta não vai lá malhar para mim. A Roberta não vai cuidar da minha saúde. Eu tive que decidir. Eu tive que decidir estar aqui hoje, cumprindo com algo que Deus me entregou há alguns anos atrás. Eu tive que decidir levantar hoje e ir treinar. Eu decidi cuidar da minha família. Eu decidi fazer o meu casamento dar certo, quando tudo parecia que ia dar errado. Isso é uma verdade, gente. Eu decidi. Então, nessa noite, eu quero trazer alguns pontos para você, mulher. E o primeiro ponto é que a decisão, ela é de caráter pessoal. Nós podemos pedir conselhos? Sim. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Por que não pedir conselho para alguém que às vezes já até passou por aquela situação? Por que não pedir conselho? E aí vocês têm que saber em quem que vocês vão pedir conselho, tá, gente? Ah, estou passando um perrengue no casamento. Vá pedir conselho para a amiga que está lá, separada, no mundão, festando, tomando todas.
É claro que ela vai falar o que para você? Para com isso. Larga, você é bonita, é jovem. Vá buscar conselhos financeiros para uma pessoa que está devendo até as tampas. O que essa pessoa vai falar para você? Tá tudo bem. É normal, todo mundo deve. Não é, Cíntia? Todo mundo tem uma continha. É normal, se preocupa não. Vá pedir conselho, mãe, sobre os seus filhos, para alguém que abandonou, que largou os filhos, que os filhos estão aí perdidos no mundo. O que ela vai falar? Filho é para o mundo, né? Nossos filhos são para o mundo. Eu falo, meu filho não é para o mundo, não. Os meus filhos não são para o mundo. Os meus filhos são para o Senhor. Estão neste mundo, mas não são deste mundo, porque a palavra diz que esse mundo jaz do maligno. Então, cuidado, mãe, quando você fazer essa declaração, que o seu filho é para o mundo. Estou criando um filho para o mundo. Não crie seu filho para o mundo. Então, peça orientação, peça conselho para alguém mais velho, alguém mais instruído. Mas lembre-se que toda decisão, ela é de caráter pessoal. A palavra em Deuteronômio 13, 19 diz assim, não sei se o pessoal vai conseguir pôr, mas eu vou já lendo, tá? No capítulo 30, versículo 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui Deuteronômio, ele está dizendo assim, o que eu tenho proposto para você, vida e morte, bênção e maldição. O que você escolhe hoje? E aí Deus está dizendo, escolhe, pois, a vida. Deus está dando uma dica, Deus está dando uma sugestão. E Ele diz, para que vivas tu e a tua descendência. Mas toda decisão, ela vai vir de caráter pessoal. O povo ficou lá no Egito. E o que Deus fez? O que Deus fez? Tirou o povo do Egito. Não é isso, gente? Vocês conhecem a passagem, né? Tirou o povo do Egito. Era papel de Deus tirar o povo? Sim, era. Porque Deus tinha feito uma promessa. Deus tirou aquele povo. Deus conduziu eles para um novo lugar. E aí o que esse povo fez? Ficou reclamando. Ficaram resmungando. Ficaram murmurando. Ou seja, Deus tirou eles do Egito. Mas eles decidiram não tirar o Egito deles. Era muito mais fácil eles ficarem relembrando, resmungando, que comia cebola, que era isso, que era aquilo lá atrás, do que decidirem viver uma nova vida que Deus já tinha direcionado e guiado. Que nessa noite nós possamos tomar a decisão de caminhar perto de Deus, de deixar o passado para trás. Eu falo muito sobre isso. Já falei diversas vezes aqui. Sobre decidir esquecer o que ficou lá atrás. Sobre decidir tomar uma nova decisão, uma nova atitude, uma nova postura. Débora que tem dito, né? Eu decidi não desistir. É isso? É uma decisão. Eu decido não caminhar mais assim. Eu decido não fazer tal coisa. É uma decisão. Amém? Toda decisão tem um preço a ser pago. Por menor que seja isso uma realidade. O que você tem visto que para os outros é loucura,
e você está pagando um preço. Toda decisão tem um preço a ser pago. Que preço você está pagando pela sua decisão? Pela decisão de estar aqui nessa noite, você está pagando um preço? Eu estou. Nós deixamos maridos, filhos, casas, saímos direto do trabalho, né, mãe? Veio direto do trabalho para a igreja, saiu 5:30 da manhã de casa e veio direto para cá. Decisão. Decisão. Está pagando um preço. Qual preço nós estamos pagando? Sabe quando Josué e Caleb foram dar uma espiada na terra? E aí, né, foi ele mais os 10 lá, e os outros chegaram e falaram o quê? Só tem gigante lá. Nós não vamos para aquele lugar. Só tem gigante, nós vamos virar comida deles. E Josué e Caleb fizeram o quê? Decidiram entrar na terra. Pagaram um alto preço para isso. Que preço nós estamos pagando das nossas decisões? Talvez você decidiu que você vai abrir mão do seu emprego e só vai servir ao Senhor, e as pessoas estão dizendo: você é louca, você é doida, quem que vai te sustentar? Pague o preço. Conheço muitas mulheres que às vezes falam para mim: queria tanto sair do trabalho e cuidar dos meus filhos. Não é, Amélia? Quanto tempo já? Eu fiquei 10 anos em casa. 10 anos. Enquanto as minhas amigas falavam: mas você só fica em casa. Enquanto um monte de gente falava para mim: mas você vai passar a vida cuidando de filho e de casa? Você fez faculdade para quê? Paguei um preço de 10 anos. Ficar com o meu bem mais precioso, que são os nossos filhos. Mas aí, quando a gente toma essa decisão e paga o preço, o terceiro ponto diz que toda decisão tem em si uma glória para ser desfrutada. Aleluia! Toda decisão tem em si uma glória para ser desfrutada. Grandes homens e mulheres de Deus, que pagaram alto preço, desfrutaram depois de uma glória vinda do Senhor, sobrenatural. Amém? O que aquela mulher que quebrou um frasco de perfume precioso, caríssimo, o que ela fez quando ela decidiu pegar aquele perfume que era tão caro e derramar aos pés de Jesus? Ela tomou uma decisão. Ela pagou o preço de derramar aquele perfume a ponto de Judas falar: meu Deus, mas o que é isso? Ela ficou doida. Está derramando todo o perfume caríssimo, porque não vende. E ela derramou nos pés de Jesus. O que ela estava fazendo? Ela estava preparando o Senhor. Parece que é tão simples, né? A gente falar: ela derramou um frasco de perfume. Biblicamente, ela estava dizendo: é Ele o Rei da Glória. É Ele que vai pagar um alto preço. E eu estou agora ungindo Ele. Eu estou derramando nele o que é mais precioso. Aleluia. Toda decisão vai vir a porção de glória. Toda decisão que você pagou um alto preço, vai vir uma porção de glória. Eu paguei o preço de ficar em casa.
Eu paguei o preço de 10 anos de ficar com as crianças. Eu paguei o preço de 10 anos de ser submissa. Eu paguei um preço. Mas hoje eu posso desfrutar da glória. Eu posso desfrutar de tudo aquilo que eu vejo, as coisas dentro da minha casa, de tudo aquilo que eu vi sendo transformado, de tudo aquilo que Deus transformou na minha vida. Ver a Mariana 2 domingos atrás sendo batizada, gente, não tem preço. Não tem preço. E a gente olha e fala, valeu a pena. Toda decisão tem em si uma glória para ser desfrutada. Decisões definem o futuro, você crê? O que você está fazendo hoje aqui vai definir o seu futuro. A decisão de você estar aqui nessa noite vai definir o seu futuro. Daqui 1 ano, daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 10 anos, nós não sabemos. Mas o fato de você estar decidida a vir e participar de um culto de mulheres, de buscar ao Senhor, de orar, de jejuar, de se derramar na presença dEle, você vai encontrar lá na frente. Talvez daqui uns meses, daqui alguns dias, você vai estar diante de uma situação onde você vai lembrar do dia que você esteve aqui. Do dia que alguém orou por você, do dia que alguém liberou uma palavra para você. Sabe aquele dia que você teve um encontro com Jesus? É lá na frente, é o futuro. A palavra diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses de seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E mais uma vez eu quero deixar essa palavra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de vocês estarem aqui hoje está dizendo, eu decido mudar o rumo e a história da minha vida. Talvez você não foi criada no lar cristão, assim como eu. E você tem buscado isso de uma forma que é só o Senhor para te responder. Talvez você tenha buscado essa mudança dentro da sua casa. Talvez você tenha dito, Deus, eu não quero viver o que os meus pais viveram, eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Deus, eu não quero passar pela mesma situação. E hoje eu quero convidar você a decidir sobre o seu futuro. O que você quer para o seu futuro? Eu vou citar algumas referências bíblicas de pessoas que tomaram decisões. Profeta Daniel. Daniel tomou a decisão de não se contaminar. E tornou-se um dos maiores profetas e o primeiro ministro de 3 impérios. A decisão de Daniel, quando ele disse, não vou comer dos manjares que o rei está servindo. Quando Daniel ficou dias jejuando, sem se alimentar, ele estava pagando um preço. E qual foi a glória que ele recebeu? De se tornar o primeiro ministro de 3 impérios. De ser um homem honrado entre os reis daquela época. De ser um homem que era consultado pelo rei para saber o que o rei ia fazer. Mas ele decidiu não se contaminar. Naquela época, Daniel teve que decidir não sentar na mesa e se alimentar de todas aquelas delícias do rei. E eu falo que quando a gente faz o jejum de Daniel, eu falo, gente, assim, ó, hoje eu acho que pra gente é até mais fácil, tá? Fazer. Por mais que a gente fale assim, é muito difícil passar 21 dias sem carne. É difícil, mas eu fico pensando, gente,
Era o banquete do rei. Vocês têm noção do tanto de coisa que devia ter naquela mesa? Né, Sarita? A gente que gosta de uma mesa posta, devia ser aquela mesona, né? Cheio de coisas maravilhosas, gostosas e doces. E Daniel falou o quê? Não, eu não vou comer disso. Eu vou me alimentar de legumes e frutas e cereais. Talvez hoje para a gente fazer o jejum de Daniel é muito fácil. Mas sabe o que é difícil? A gente não se contaminar com as coisas do mundo. Talvez é difícil hoje para a gente falar para os nossos filhos: não, você não vai fantasiado de bruxa para a escola amanhã. Você não vai participar da festa do Halloween. Você não vai sair pelo condomínio, batendo na porta das pessoas e pedindo: ah, mas é só uma balinha. Não. Talvez o difícil para nós hoje é estarmos em algum lugar e nos posicionarmos como mulheres de Deus, como cristãs. Sabe aquela coisa? Na igreja, eu vou toda comportada. Eu vou de vestido, eu vou de calça mais larguinha, porque, né, não posso fazer os irmãos pecar. Mas lá fora, primeira oportunidade eu coloco como diz o pastor Paulo, para que saia? Não é, Daniel? Seu pai não fala que existe a saia, a mini saia e a para que saia, né? Não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Não nos contaminarmos. Sabe aquela ida ali no TikTok e deu uma passadinha ali onde não devia? Não nos contaminarmos. É uma decisão. Decida hoje a não se contaminar com as coisas deste mundo. Noé tomou a decisão de fazer a arca para obedecer a Deus. E por causa da decisão dele, tornou-se herdeiro da justiça e condenou o mundo. Noé decidiu fazer uma arca. Que coisa mais doida, né, gente? Isso foi uma decisão assim, ó, pá, certeira. Pensa hoje, Maiara, Deus falando para você: constrói uma arca. Né? O que você precisa construir hoje? Que talvez não é essa arca física, mas é um altar de adoração ao Senhor. É construir um altar para Ele de louvor, de adoração, de rendição. O que nós precisamos como mulheres construir dentro das nossas casas? Precisamos construir um lugar de paz, de mansidão, de bondade, de domínio próprio. Nós precisamos decidir o que nós queremos construir. Amém? Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus, saindo para um lugar que ele nem sabia para onde ia. E se tornou o pai da nação, o pai da fé. Abraão saiu de um lugar que ele nem imaginava. Deus simplesmente falou: pega a sua parentela e ó, bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. E Abraão simplesmente obedeceu. Se nós estamos aqui, é porque Abraão é o pai da fé, o pai da nação. A decisão dele nos projetou para o futuro. Da onde você precisa decidir sair hoje? De qual zona de conforto você precisa sair nessa noite? De qual ambiente você precisa tomar a decisão de sair nessa noite? Aleluia. Aleluia. Mas lembre-se que se você for obediente a Deus, Ele te colocará no lugar alto.
Não para que seja você o centro, mas que Ele seja o centro. Que a adoração seja para Ele. Que você, através da sua decisão, você possa alcançar tantas outras pessoas. Quando você simplesmente dizer, eu decidi servir ao Senhor. Amém? Jó tomou a decisão de não blasfemar contra Deus. E até o mal que ele recebeu como dádiva, Deus deu a ele em dobro tudo o que ele perdeu. A palavra diz que Jó disse assim que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas depois da situação que Jó passou, para vocês terem uma ideia, a palavra diz que ele se coçava com um caco de telha. Que ele perdeu todos os bens, todos os gados, todo o seu pasto, todo o seu rebanho. Jó perdeu filhos. Mas a palavra também me garante que Deus deu a ele tudo em dobro. Pelo simples fato dele decidir não blasfemar. Mas pastor, o que é blasfemar? Sabe quando está naquela situação e falar, Deus, cadê você? Cadê você nesse negócio? Eu te sirvo, eu estou lá na sua igreja, eu estou fazendo as coisas, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E cadê você agora que eu estou passando por isso? Onde você está, Deus? Blasfêmia. Sabe quando a gente está no meio de alguma situação e a primeira coisa que a gente fala é, eu não vou mais servir a Deus não, desse jeito. Porque depois que eu virei crente, parece que as coisas só pioraram. Eu não quero mais servir a Deus não. Vou largar esse Deus de lado e vou fazer do meu jeito. Jó decidiu não blasfemar contra o Senhor e recebeu tudo em dobro. Isaías tomou a decisão de um convite de Deus, quando ele disse, a quem enviarei? Quem irá ir por nós? Então, o que o profeta Isaías respondeu? Envia-me a mim. O que ele disse? Hinene. Isaías tomou a decisão de um convite, quando ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele se tornou o maior profeta messiânico. Para a gente poder encerrar, eu quero falar de Pedro. Pedro tomou a decisão de obedecer a Deus, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Pedro obedeceu a Deus e entregou a sua vida a Jesus. Isso lhe custou a própria vida, mas ele se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. Mas ele sabia que aquilo ia custar algo, que era um preço muito alto. E mesmo assim, ele obedeceu. Apóstolo Paulo tomou a decisão, quando disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No momento em que Jesus encontra com o apóstolo Paulo, onde ele ainda era um gentil, um caçador dos crentes. Jesus encontra com ele e ele decide dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez nessa noite nós precisamos
tomar essa decisão de dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais pela minha força, não mais pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Não mais pelo jeito que eu quero fazer, não mais eu dando um jeitinho, mas deixando Deus resolver através do seu poder, através da sua palavra, me orientando, me direcionando, buscando ao Senhor. E para a gente finalizar, Jesus. Jesus tomou a decisão de morrer por mim e por cada uma de vocês. A palavra em João diz: eu desci do céu, ou seja, Jesus desceu do céu. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus decidiu. Jesus teve que tomar a decisão de morrer por nós. Ele teve que tomar uma decisão diante de Deus e falar: pode deixar que é essa situação, eu vou lá. Ele morreu, pagou um alto preço, mas projetou o nosso futuro. E hoje nós estamos colhendo a glória, porque Ele decidiu pagar um preço e foi morte de cruz. Nessa noite eu quero te encorajar, mulher, a tomar a sua decisão. Aonde você precisa decidir nessa noite? Talvez você precisa decidir, sabe fazer o quê? Cavar um pouco mais. Sabe quando a gente cava o poço para buscar água e a água não está vindo? Decida hoje cavar um pouco mais. De uma forma muito profética que eu digo isso. Cave um pouco mais até encontrar a água viva, a água que sacia a nossa sede, a água que traz refrigério, que é Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero te convidar nesse momento, dizer ao Senhor o que você precisa decidir. O poder da sua decisão vai influenciar o seu futuro. A sua decisão vai trazer uma recompensa de glória para dentro da sua casa, para dentro da sua família. A sua decisão hoje vai dizer como que você vai estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se eu não tivesse aceitado Jesus há 20 anos atrás, eu falo que nem aqui eu estaria. Uma decisão. Apenas uma decisão. O que você precisa decidir nessa noite? Você precisa decidir sobre o seu casamento? Decida nessa noite. Decida que você vai ser uma mulher que vai buscar ao Senhor e você vai fazer esse casamento dar certo, assim como um dia eu fiz. O que você precisa decidir hoje é sobre os seus filhos. Decida consagrar os seus filhos ao Senhor. Decida declarar sobre a vida deles palavra de bênção e não palavras de maldição. Decida hoje, mulher. Decida hoje em nome de Jesus.